O ano de 2019 foi marcado por perdas em diversos segmentos, da política a entretenimento e esportes. O jornalista Ricardo Boechat, o cantor Gabriel Diniz e a modelo Caroline Bittencourt são alguns dos nomes que vão deixar saudades. 1. Padre Quevedo. Oscar Gonzalez Quevedo Bruzon, o Padre Quevedo, morreu aos 88 anos na madrugada do dia 9 de janeiro, vítima de complicações cardíacas. 2. Marcelo Yuca. Um dos fundadores do grupo Rapa, Marcelo Yuca faleceu aos 53 anos vítima de infecção generalizada no dia 18 de janeiro. 3. Caio Junqueira. O ator Caio Junqueira morreu aos 43 anos no dia 23 de janeiro, uma semana após sofrer um acidente de carro. 4. Wagner Montes. O jornalista e apresentador de rádio e televisão Wagner Montes morreu aos 64 anos por complicações de uma infecção urinária no dia 26 de janeiro. Nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal pelo PRB, mas faleceu antes de tomar posse. 5. Ricardo Boechat. O jornalista Ricardo Boechat faleceu aos 66 anos no dia 11 de fevereiro em um acidente de helicóptero. Deise Cipriano. A cantora, que ficou famosa por integrar junto aos irmãos a banda Fat Family, morreu no dia 13 de fevereiro por complicações de um câncer no estômago. Ela tinha 39 anos. 7. Bibi Ferreira. A atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira morreu aos 96 anos após uma parada cardiorrespiratória no dia 13 de janeiro, no Rio de Janeiro. 8. Roberto Avalone. O jornalista passou mal durante a madrugada do dia 25 de fevereiro e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 72 anos. 9. Luke Perry. O astro de Riverdale morreu precocemente aos 52 anos no dia 4 de março após sofrer um AVC. 10. Coutinho. O inesquecível parceiro de Pelé, Antônio Wilson Vieira Honório, morreu no dia 11 de março, aos 75 anos, por complicações da diabetes. 11. Eurico Miranda. O ex-dirigente do Vasco da Gama enfrentava um câncer no cérebro, que ocasionou sua morte no dia 12 de março aos 74 anos. 12. Rafael Renzel. O jornalista, sobrevivente do acidente que vitimou a Chapecoense em 2016, morreu vítima de um infarto enquanto jogava uma partida de futebol com amigos no dia 27 de março. Ele tinha 45 anos. 13. MC Sapão. O funkeiro morreu aos 40 anos, no dia 19 de abril, após passar dias internado para tratar uma pneumonia. 14. Yasmin Gabriele. Ela cometeu suicídio no dia 21 de abril. Ela tinha 17 anos. E as suspeitas são de que ela sofria de depressão desde que perdeu a mãe para um câncer em 2012. 15. Caroline Bittencourt. A modelo de 37 anos morreu no dia 28 de abril após se afogar no litoral norte de São Paulo. Ela passeava de lancha com o marido quando ventos de mais de 100 km por hora atingiram a embarcação. 16. Beth Carvalho. A cantora e sambista morreu aos 72 anos no dia 30 de abril e faleceu em decorrência de uma infecção generalizada. 17. Peter Mayall. O britânico ficou conhecido por interpretar o personagem Chewbacca na saga Star Wars. Peter Mayall morreu no dia 30 de abril aos 74 anos após sofrer um ataque cardíaco. 18. Lúcio Mauro. O ator e humorista brasileiro morreu aos 92 anos no dia 11 de maio no Rio de Janeiro, em decorrência de problemas respiratórios. 19. Gabriel Diniz. O cantor, dono do sucesso Jennifer, foi vítima de um acidente de avião na região do Porto do Mato, no Nordeste brasileiro, no dia 28 de maio. Ele tinha 28 anos e estava no auge da carreira sertaneja. 20. Sônia Guedes. A atriz Sônia Guedes morreu no dia 3 de junho, aos 86 anos em São Paulo. 21. Serguei.
O cantor Serguei morreu no dia 7 de junho aos 85 anos em Volta Redonda. O artista deu entrada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Zilda Arnes em maio com um quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária. 22. André Matos. O cantor André Matos morreu no dia 8 de junho, aos 47 anos, após sofrer um infarto. Em 1991, Matos fundou a banda Angra, ao lado de Rafael Bittencourt e André Linhares, mas deixou o grupo em 2000 por divergências com empresários. 23. Clóvis Rossi. O jornalista Clóvis Rossi morreu aos 76 anos no dia 14 de junho. Ele sofreu 2 infartos em uma semana e ficou internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. 24. Rubens Evaldi Filho. O jornalista e crítico de cinema Rubens Evaldi Filho morreu no dia 19 de junho aos 74 anos. Após desmaiar e sofrer uma queda, Evaldi Filho permaneceu internado em estado grave por quase um mês em São Paulo. 25. Paulo Pagni. Um mês após a divulgação falsa de sua morte, Paulo Antônio Pagni, baterista da banda RPM, teve sua morte confirmada no dia 22 de junho aos 61 anos. Ele lutava contra a fibrose pulmonar e teve um agravamento de pneumonia. 26. João Gilberto. O músico João Gilberto, um dos criadores da bossa nova, morreu em sua casa no dia 6 de julho aos 88 anos no Rio de Janeiro. 27. Cameron Boyce. O ator americano Cameron Boyce, conhecido por atuações da Disney, entre elas o filme Descendentes, morreu no dia 6 de julho aos 20 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Boyce sofria de epilepsia e morreu após sofrer uma convulsão enquanto dormia. 28. Duda Molinos. O maquiador Duda Molinos morreu no dia 7 de julho em sua casa em São Paulo aos 54 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. 29. Rip Torn. O ator Rip Torn, conhecido pela trilogia original de Homens de Preto, morreu no dia 9 de julho aos 88 anos. 30. Paulo Henrique Amorim. O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu após sofrer um infarto fulminante em sua casa no Rio de Janeiro no dia 10 de julho aos 77 anos. Amorim trabalhava na TV Record desde 2013 e até junho deste mesmo ano apresentou o Domingo Espetacular, quando foi afastado pela emissora. 31. A atriz Ruth de Souza morreu aos 98 anos no dia 28 de julho no Rio de Janeiro em decorrência de complicações de um quadro de pneumonia. Com um total de 32 novelas, seu último trabalho na televisão foi na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibida pela TV Globo. 33. Fernanda Young. A escritora, roteirista, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu aos 49 anos no dia 25 de agosto. Young estava no sítio da família onde sofreu uma crise de asma seguida de parada cardíaca. 34. Jorge Fernando. O ator e diretor da TV Globo Jorge Fernando morreu no dia 27 de outubro aos 64 anos depois de sofrer uma parada cardíaca no Rio de Janeiro. 35. Tuca Rocha. O ex-piloto de Stock Car Tuca Rocha morreu no dia 17 de novembro, 3 dias após sofrer um acidente de avião em Maraú, no sul da Bahia. A assessora de imprensa Maísa Marques Music também estava no avião, morreu um dia antes de Rocha. 36. Gugu. O apresentador Gugu Liberato morreu aos 60 anos no dia 22 de novembro em Orlando, nos Estados Unidos. 2 dias antes, Gugu sofreu um acidente ao cair de uma altura de 4 metros enquanto consertava o ar-condicionado de sua casa. 37. Cilinho. O ex-técnico de futebol Tacílio Pires de Camargo, mais conhecido como Cilinho, morreu aos 80 anos no dia 28 de novembro. Ele ficou conhecido por passagens marcantes por São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. 38. Mari Fredriksson. Mari Fredriksson,
vocalista da banda Roxette, morreu aos 61 anos no dia 9 de dezembro. A artista sueca lutava desde 2002 contra um grande câncer no cérebro. 39. Bira. O integrante do sexteto do programa do Jô Soares sofreu um AVC no dia 20. No dia 22 de dezembro ele sofreu uma parada cardíaca no Hospital Santa Maggiore em São Paulo. Ele tinha 85 anos. 40. Juarez Soares. O jornalista esportivo Juarez Soares, conhecido como China, morreu em São Paulo após sofrer uma parada cardíaca. Ele lutava contra um câncer. 41. Antunes Filho. Um dos principais nomes do teatro brasileiro, Antunes Filho criou o Centro de Pesquisa Teatral e influenciou várias gerações de artistas. O diretor estava com câncer em estágio avançado. 42. D'Artagnan Jr. O ator José D'Artagnan Jr. morreu aos 64 anos, casado com a autora Maria Carmen Barbosa. 43. Maurício Sherman. Sherman contribuiu para diversas emissoras de TV do país, como a Tupi, Excelsior, Bandeirantes e a Manchete, onde lançou as apresentadoras infantis Xuxa e Angélica. Em várias passagens pela Globo ajudou a criar o Fantástico, e dirigiu humorísticos como Faça Humor, Não Faça Guerra, Os Trapalhões, e os programas de Chico Anísio. Também foi diretor executivo da Central Globo de Produção. 44. Ina de Carvalho. A atriz Ina de Carvalho morreu em São Paulo. Ela lutava contra uma doença pulmonar crônica. 45. Paulo Bonfim. Paulo Bonfim morreu em São Paulo em decorrência de complicações após uma queda. Ele estava internado na Beneficência Portuguesa. O poeta e integrante da Academia Paulista de Letras começou sua carreira jornalística em 1945. 46. Marciano. O cantor sertanejo Marciano, que marcou a história da música sertaneja ao lado de João Mineiro, morreu em sua casa em São Caetano do Sul. O cantor sofreu um infarto fulminante. 47. Rafael Henrique Miguel. Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas. Ele também atuou em novelas como Pé na Jaca, Cama de Gato, e o especial de fim de ano, O Natal do Menino Imperador. Rafael e os pais foram assassinados a tiros. 48. Leide Francisco. A atriz Leide Francisco morreu por complicações pós-operatórias. Ela atuou na televisão, no teatro e no cinema. Seu último papel foi no programa humorístico Treme Treme, do Multishow. 49. João Carlos Barroso. Conhecido pelos amigos como Barrosinho, o ator morreu por complicações de um câncer. 50. Robert Evans. O lendário magnata de Hollywood Robert Evans, que produziu clássicos dos anos 1970, como O Poderoso Chefão e Chinatown, morreu aos 89 anos. 51. Zilda Cardoso. Conhecida por sua personagem, Catifunda, na Escolinha do Professor Raimundo, ela morreu em seu apartamento. 52. Márcia Real. A atriz Márcia Real morreu aos 88 anos em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada na época.